Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Marmoraria Santista e Eng Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando o programa Constru Business. É uma grande satisfação contar com a sua audiência. No programa de hoje, vamos falar sobre administração e relações condominiais. Nossos convidados são Marcelo Valejo Marsaioli, advogado, e Vinícius Parize, diretor da Anchieta Condomínios. Muito obrigado pela presença. Marcelo, quanto é importante o assessoramento de um advogado nas relações condominiais? Olha, Roberto, é muito importante, até porque a palavra condomínio, ela é pouco analisada, mas ela quer dizer o domínio de vários, condomínio. Então, são várias pessoas que são donas de uma coisa comum ao mesmo tempo. E é algo muito intrigante, qual é o poder que as pessoas têm de arrumar confusão entre si na vida condominial. Então, é muito importante que você sempre consulte o advogado até antes de acontecer o problema, né? Preventivamente, sempre é mais barato do que contencioso. Então, as pessoas procurarem assessoria especializada em direito condominial, no direito imobiliário, na parte condominial, é muito importante. O Código Civil de 2002 trouxe uma capitulação nova para isso, que era regida pela Lei 4.591 de 64. E só em 2002 é que a gente teve um capítulo inteiro do Código Civil dedicado a isso, tamanha a importância que tem as relações condominiais no mundo de hoje. E numa ilha verticalizada como a gente tem aqui na cidade de Santos, com 8.000 condomínios aproximadamente, isso ganha muita importância. É muito, muito importante, daqui a pouco o Vinícius vai poder falar disso, uma boa assessoria de administração e uma boa assessoria jurídica. Ainda mais se falando que antes da instalação do condomínio, né, tem a convenção condominial, tem o regimento interno, né? O advogado é mais importante ainda junto com o administrador. Claro, né? E tem que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes a construtora, especialmente as construtoras que são de fora da terra, sem aqui colocar rótulo, mas as construtoras da capital, elas vêm com convenções pré-fabricadas que são muito pouco para o condomínio. Elas são muito mais favoráveis aos interesses delas durante os 5 primeiros anos, que é onde dura algumas garantias, e aí os prédios ficam reféns de muitas situações e tem que acabar alterando suas convenções em pouco tempo. Isso não acontece com as administradoras locais, é muito difícil você ver um caso desse, até porque a administradora local, as construtoras locais, elas têm uma vantagem muito grande, né? Você toma café na esquina com o construtor que fez o seu prédio, então ele te encontra na sua cidade muitas vezes, mas tem que se tomar um cuidado. Convenções muito antigas também são um problema. Tem prédios aqui na praia de 1950, de 1960, coisas que caíram em desuso. Por exemplo, uma curiosidade, tem prédio na orla da praia que tem previsão que as pessoas do mesmo sexo não podem viajar de elevador juntas. Coisa dos anos 50. E que se a pessoa tiver alguma doença contagiosa, ela também não pode entrar no elevador em conjunto, ou não pode ter cachorro de qualquer espécie. Essas coisas caíram ao longo do tempo, até porque a sociedade evolui, mas algumas convenções continuam com o mesmo texto. Ótimo. Parize, sua empresa está no mercado há mais de 40 anos. O trabalho de administração de condomínios mudou muito ao longo desse período? Então, Barroso, eu ainda sou do tempo, quando eu comecei a trabalhar, que a gente fazia tudo na mão, né? E todas as cópias dos boletos, dos demonstrativos eram feitos em mimeógrafo. E eu ainda consegui pegar a transição do papel para o computador, o início, né, da era computadorizada. E hoje nós estamos na era digital. Hoje, para você prevalecer no mercado, se a administradora ela não tiver os meios digitais e não tiver o seu aplicativo próprio, realmente não vai mais prosperar no mercado. Haja vista, até tem um projeto de lei que já está bastante avançado em Brasília, que é sobre a votação eletrônica nas assembleias, quando tem que atingir um quórum específico. Ou seja, esse projeto ele visa que as pessoas, não no momento da assembleia, definam um assunto,
né, esse assunto ele fica aberto para se atingir o quórum após a reunião dos moradores. E essa votação ela tem que ser um meio eletrônico, ou seja, a própria administradora de condomínio tem que oferecer para o prédio essa possibilidade dos condôminos fazerem a votação eletrônica. E esse projeto está bem avançado e, pelas informações que a gente tem, realmente ele vai ser aprovado. Se me permite, vou dar uma parte, isso é muito interessante que o Vinícius abordou. Alguns prédios já aplicam isso hoje, mas com regras feitas na própria convenção ou para a Assembleia. Isso vai se tornar texto de lei, se tornando texto de lei, aí é inquestionável. Mas isso é muito interessante, porque tem condomínios hoje que tem 1.000 unidades. Exatamente. 500 unidades. Você jamais vai atingir alguns quóruns se as pessoas tiverem que votar todas presencialmente no mesmo dia, na mesma hora. Então, você votar remotamente, é isso que o texto que o Vinícius fala, prevê, é muito bacana, porque você vai 15 dias antes, você já soltou o seu edital e diz que está aberta a votação pelos itens, as pessoas podem mandar, hoje alguns fazem por e-mail, você pode mandar sua declaração de voto por e-mail, ou vai ser permitido você votar num portal, votar por um app, que é o que ele está falando. Então, as empresas vão precisar se modernizar e vão precisar seguir a evolução, como tudo no mercado precisa. Então, isso é muito interessante, isso mostra bem como o mercado de administração condominial, que sempre andou muito lentamente. O meu pai e o pai do Vinícius são grandes amigos e atuaram mais de 40 anos nesse mercado juntos. Isso mostra um certo dinamismo. Mas não são todos que sobreviverão. As empresas que estão mais focadas em prestar o serviço mais moderno, mais dinâmico, elas vão sobreviver melhor. Só um detalhe, a gente fala muito que em Santos é uma cidade predominantemente da terceira idade, que esses moradores eles não conseguiriam fazer esses acessos aos meios digitais. Porém, isso não é verdade, né? Tem muito morador de 60 anos, 70 anos já no aplicativo, já pegando segunda via do boleto pela internet, se comunicando com a administradora através do app. E a administração digital, ela diminui a burocracia, aumenta a transparência, né? Porque todas as contas, todos os pagamentos, eles são acompanhados pelos moradores e pelo síndico através de uma plataforma digital compartilhada. Isso não significa dizer que a administradora está trabalhando menos. A administradora está trabalhando e, simultaneamente, o morador e o síndico ele está acompanhando os pagamentos, a inadimplência, os recebimentos, enfim, e todo o cotidiano. Antigamente era muito normal o síndico ligar na administradora, olha, faz uma circular, porque as pessoas estão andando com um cachorro, tem que colocar na coleira. Hoje, em 5 minutos, o síndico liga na administradora, a gente coloca circular no app e no próprio monitoramento interno da mídia, do elevador, isso já é possível colocar também. Muito bom. Hoje nós sabemos da dificuldade de se encontrar um síndico voluntário dentro de um condomínio. É uma luta, ninguém quer assumir essa responsabilidade por causa dos problemas decorrentes do condomínio, né? Queria perguntar para o Marcelo e para o Vinícius, o que vocês acham sobre a figura do síndico profissional? Olha, Barroso, primeiro que é uma figura que veio para ficar, não tem jeito, é uma tendência de mercado, né? Não tem como. O síndico tem responsabilidade civil e criminal. Ele tem as duas, pelas coisas que acontecem, porque ele é um representante legal eleito, ou seja, ele tem mandato. Quando ele recebe a eleição, quando ele recebe os votos, ele ganha mandato. O que aconteceu nos últimos anos é que as pessoas cansaram, isso começou a tomar muito tempo e também a responsabilidade é grande. Então surgiu essa figura do síndico profissional. O síndico profissional é um prestador de serviço e ele não tem as mesmas benesses que um síndico amador tem. Um síndico amador, que é aquele condômino que não presta esse serviço como atividade profissional, ele tem um certo perdão, ele tem o Tribunal de Justiça mesmo, os tribunais de justiça mesmo pelo Brasil afora, eles separam muito a questão da má-fé, da má gestão e acabam até passando a mão na cabeça, muitas vezes, de muitos síndicos que acabam errando por má gestão. Mas o síndico profissional não. É uma questão contratual, ele tem que ter o expertise, ele tem que ter essa habilidade técnica e se ele errar, ele tem que ser punido com um contrato, mas muito importante que se tenha um bom contrato e que se faça pesquisa de quem é o síndico profissional. Uma prática não recomendável, por exemplo, é que o síndico profissional seja da própria administradora de condomínio. O Vinícius pode até depois comentar isso. Mas se a administradora já executa, ela não pode fiscalizar, porque quem fiscaliza é o síndico, e vice-versa. A administradora também vai poder olhar o trabalho do síndico e chamar o conselho, os condomínios e falar, olha, tem coisa errada aqui.
Então, não se recomenda que seja feito isso. Quando você vai pesquisar um profissional, pesquise se ele tem patrimônio, se ele tem histórico na sua cidade, se ele é uma pessoa idônea e se ele sabe o que ele está fazendo. Isso é muito importante. Bom, nós vamos para o nosso intervalo e quando voltarmos vamos fazer a pergunta para o Paris. Até mais. Estamos de volta com o programa Constru Business. Nossos convidados de hoje são Marcelo Valejo Massaioli, advogado, e Vinícius Parises, diretor da Anchieta Condomínios. Vinícius, continuando a pergunta, qual a sua opinião sobre o síndico profissional? Então, Barroso, o síndico profissional, como o Marcelo mesmo disse, veio para ficar, né? Apesar de ainda não existir uma regulamentação, né, do trabalho, também existe um projeto de lei em Brasília que está andando lá a passo de tartaruga, está andando um pouquinho. O que é interessante dizer é, na prática, o nosso dia a dia dentro da administradora. Eu vou dar um exemplo, a Anchieta ela não possui um síndico profissional, eu não confundo o trabalho da administradora com o síndico, né? Eu acho muito importante frisar isso. E o que tem acontecido no mercado é que muita gente, até pelo desemprego em alta, está se lançando no mercado como síndico profissional. Existem determinadas assembleias que a pessoa é apresentada como síndico profissional, a gente pergunta qual é a qualificação, qual é o curso, qual o entendimento, e a pessoa simplesmente fala, não, eu tenho experiência de ser síndico no meu prédio e eu vou ser síndico daqui também. Em São Paulo, principalmente, aqui em Santos, existe também alguns cursos, mas em São Paulo já existe a certificação do síndico profissional, que é o síndico profissional 5 estrelas. Tanto que o primeiro concurso que foi aberto, de 340 pessoas inscritas, menos de 15% passaram. E esses profissionais já estão chegando em Santos. Então, eu acho que o grande conselho aí é realmente, se não tem um síndico morador que seja diligente, que esteja disposto a criar algumas inimizades dentro do condomínio para administrar bem o prédio, que vá procurar a alternativa do síndico profissional, mas que procure um profissional que pelo menos tenha uma certificação, nem que for uma certificação básica, um conhecimento, que as pessoas peguem informações deles em outros condomínios, né? Porque o que a gente tem visto no mercado é muita gente desqualificada, da pessoa ser eleita em um mês, assim, destruir o condomínio e já ser colocada para fora do prédio através de uma assembleia de destituição do síndico. Vocês sabem qual é a impressão que eu tenho? Quando a gente teve o boom imobiliário aqui na Baixada, correram centenas de pessoas para tirar creche. E aí qualquer pessoa fala assim, eu sou corretor de imóveis. E os corretores sérios perderam muito terreno com isso. E ficaram até bravos, porque o corretor aventureiro, ele vinha e achava que não tinha responsabilidade nenhuma. Hoje tem muito síndico profissional, tivemos também a época do coach, e agora temos o síndico profissional. Exatamente. Todo mundo quer ser síndico profissional, porque em tese você não precisa de um 3º grau completo. Então, você pode dizer, eu sou experiente na área, e isso é muito problemático. Enquanto não há uma lei aprovada, o que o nosso telespectador pode prestar atenção quando estiver interessado nisso? É que se rege pelas regras de direito civil, de Código Civil. Então, é um prestador de serviço, como tu qualquer. Você vai fazer um contrato com uma terceirizada, você vai fazer um contrato com uma empresa de jardinagem, você vai fazer um contrato com o síndico profissional também. Precisa ser muito bem feito, precisa estar muito claro. Mas eu acho que verificação de referência, verificação de histórico, isso é muito importante. E até sabatinar, chama antes de uma assembleia, vai analisar 3 propostas de síndico profissional, chama com o conselho, com a administração interna, com o subsíndico, com o representante da administradora. Por exemplo, se for o caso da Anchieta, chama lá o Vinícius e fala assim, Vinícius, você pode participar de uma sabatina? E vai junto, até porque ele tem o conhecimento técnico que muitas vezes o próprio condomínio não tem. E faz perguntas pertinentes, faz perguntas de crise. O que fazer se estourar uma coluna no prédio no meio de uma madrugada? E se for no meio de uma madrugada e você tiver porteiro virtual? O que você faz? Entendeu? Você síndico, você contrata, se você receber uma ação de R$1 milhão de responsabilidade civil do prédio vizinho porque caiu uma coisa lá e atingiu uma criança, o que você faria? Para ver como o síndico está estudado, como ele está preparado para aquele tipo de situação. Como é que você convoca uma assembleia? Qual é a importância na convocação de um edital? Isso pode me trazer um problema lá na frente? Como você se prepararia? Olha a quantidade de perguntas e eu não gastei nem um minuto aqui para falar disso. Marcelo, eu só queria complementar, no contrato, no momento da efetiva eleição do síndico, justamente fazer dessas cláusulas, desses detalhes, como que o síndico participaria de um acontecimento no meio da madrugada. É um WhatsApp que ele vai deixar disponível, é um aplicativo que já tem também, né?
alguns aplicativos que fazem essa gestão do síndico profissional para ver de que maneira, porque é muito fácil eu ser eleito síndico do prédio, eu simplesmente sábado e domingo não apareço, estoura a bomba, ou seja, algum morador vai ter que assumir esse problema aí no meio da madrugada ou no final de semana. Isso aí, vamos lá. Marcelo, as locações tipo Airbnb, como elas impactam na vida condominial? Imagina, Santos, nós temos dezenas ou centenas de prédios, living, aqueles em frente para a praia, aqueles prédios antigos, ou de um dormitório. Como faz, por exemplo, se 10%, 15% daquele prédio resolve locar para Airbnb, cada condomínio diferente, entra cada dia um, como é que funciona? Então, Barroso, a situação é muito nova. Acabou de chegar no mercado. O Airbnb é também algo mundial, a gente não tem como lutar contra, ele também veio para ficar, como o Vinícius falou, do síndico profissional. A jurisprudência está engatinhando nisso, mas o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, ele reconhece e permite. Não adianta, teve muitas ações em que levaram para a Assembleia a proibição de locação Airbnb. Vou falar o termo popular, o chulo, tomou pau. Levou pau. Perde na segunda instância, porque o tribunal entende que é permitido, é garantia constitucional de propriedade, direito à propriedade. Então você pode locar sim. O que você deve ter é um regramento para isso. Algumas coisas precisam ser comedidas. A pessoa não pode, por exemplo, enfiar num kitnet 50 pessoas, senão vira um cortiço. Não é exatamente o objetivo do Airbnb. Mas impedir isso, eu já recomendo aos síndicos e aos condôminos que nem tentem, porque impedir por impedir não consegue. Talvez pegar uma ficha, um cadastro dessas pessoas. É isso justamente que eu ia comentar, até porque nessas poucas jurisprudências que existem, como o Marcelo bem lembrou, não adianta ir na Assembleia querer proibir, pelo direito de propriedade, é muito interessante o quê? Que o condomínio crie um cadastro muito específico e cria a regra. Você vai alugar para o Airbnb, previamente você me manda uma ficha com o nome, com o RG das pessoas, placa do carro, que é muito importante, informar o inquilino das regras do condomínio, porque tem muita gente, como você falou, chega lá com 30 pessoas, 5 carros, vai todo mundo para a piscina, eu vou comer na piscina, e as regras que devem prevalecer são as regras que estão na convenção e no regulamento interno. Então, a gente já falou um pouquinho também de parte digital, as administradoras também hoje elas oferecem esse tipo de serviço, né? A pessoa já entra, o proprietário que vai alugar no Airbnb já entra no aplicativo, passa todas as informações, como o sistema digitalizado é compartilhado, vai ter o zelador, o porteiro que vai ter acesso a todas as informações para quando os inquilinos chegarem, justamente já terem todos os dados verificados e cadastrados no prédio. Eu acho, inclusive, Vinícius, eu acho de extrema importância você também nesse cadastro, quando a administradora também pode pedir até a cópia do contrato do Airbnb. Olha, qual é o seu contrato, o que você fez, o que você contratou. E, de outro lado, também digitalmente, manda para a cópia do locatário de Airbnb, manda para ele uma cópia da convenção. Está aqui as regras, o nosso regimento diz isso, nossa convenção diz isso. Agora você tem plena ciência de quais são as regras desse condomínio. Se você descumprir, você está ciente, seu proprietário está ciente disso. Porque aí você vincula, você compromete todo mundo em atuar de maneira harmoniosa de acordo com as regras do condomínio. Mas repetindo o que eu e o Vinícius já falamos aqui, não adianta lutar contra a maré e querer proibir por proibir. Isso não funciona. Muito bom. Rapidamente, uma última pergunta antes do nosso break. A questão de tributação e contabilidade dos condomínios é bem complexa. Ainda há espaço para autogestão pelos próprios condôminos? Sem chance, impossível. Hoje, o condomínio, apesar de ele não ter personalidade jurídica, a Receita Federal, o INSS, parte previdenciária, equipar o condomínio a um ente de personalidade jurídica, todas as obrigações fiscais e tributárias. Eu, como contador, também falo isso, que a gente tem que fazer para uma empresa pequena, grande, média, a gente tem que fazer para um condomínio e, às vezes, são até mais complexas. O condomínio ele foi incluído agora no SPED, que é uma lei de 1997, E-Social com todas essas oscilações, uma hora tem que fazer, faz o cadastro, agora eles excluíram. EFD, REINF, que é uma outra atividade, uma outra obrigação acessória que os condomínios têm que fazer. Todas as notas fiscais de prestadores de serviço, com retenção de nota, com retenção dos impostos, PIS, COFINS, imposto de renda, impossível. Barroso, ou hoje a administradora de condomínio tem um contador, um setor fiscal, um setor contábil, ou, infelizmente, esse condomínio vai passar por sérios problemas uma vez fiscalizado. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo. Logo estaremos de volta.
Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Além das vinculações do programa na grade da Santa Cecília TV, você também pode nos acompanhar pelo Instagram, Facebook e YouTube. Basta procurar por Constru Business TV. Bom, Marcelo e Parisi, uma pergunta para os dois. Terceirização de mão de obra. Quais os principais cuidados que o condomínio deve adotar para a contratação? Eu diria, sem dúvida nenhuma, que primeiro a solidez da empresa. Solidez e histórico, assim como no síndico profissional. A Baixada Santista tem histórico de quebras aí homéricas de empresas muito grandes que deixaram funcionários na mão, deixaram os condomínios com o boleto para pagar. E só para o nosso telespectador entender, quando você contrata uma terceirizada, você é o chamado tomador de serviço e você tem a terceirizada. Quando você é o tomador de serviço, num primeiro momento você não tem a responsabilidade, você paga um boleto para a terceirizada assumir essa responsabilidade. Só que o Tribunal Superior do Trabalho lá em Brasília, ele já tomou uma decisão que hoje é assente, é pacífica, de que se o tomador de serviço, se a terceirizada quebrar ou não tiver forças para pagar, o tomador de serviço paga no lugar dela. Então, quando você, condomínio, contrata uma terceirizada, não tenha dúvida que você responderá na justiça por isso se a terceirizada não pagar. Então, é ilusório eu achar que paguei meu boleto, estou livre. Não está, não. Agora, para que isso aconteça bem, você tem que procurar uma empresa sólida no mercado, uma empresa que tem histórico, você tem que pesquisar na Justiça do Trabalho qual a postura dessa empresa nas reclamações trabalhistas, se ela realmente assume tudo ou se ela fica enrolando, brigando para tentar não pagar o funcionário lá na frente, se ela vai aumentando o passivo ou se ela diminui o passivo, se os sócios têm patrimônio, os sócios não têm patrimônio, enfim, porque não tem um milagre também da multiplicação dos pães aí. Não adianta você também acreditar que você vai reduzir sua folha de pagamento em 20% ou 30% porque você contratou uma terceirizada. Esse custo pode ser menor? Pode. A empresa tem que ser muito séria e te apresentar um custo real disso, às vezes 5%, alguma coisa pequena, mas não tem milagre, Barroso. O Vinícius é contador, ele pode falar melhor que eu sobre isso. Eu ia passar a pergunta bem, mas antes eu queria saber de você, Marcelo, por exemplo, o contrato. Mesmo que o contrato conste que a empresa é responsável pelo passivo trabalhista, em primeiro momento o condomínio responde. Então, o problema é que pode constar até no contrato, mas se a empresa não tiver patrimônio, não tiver como pagar, não tem jeito, sobra para o condomínio. Então, o condomínio pagou o boleto do mês para a terceirizada, se ela quebrar, você vai pagar de novo na justiça. Por isso que é aquele brocardo popular muito famoso, que é o quem paga mal paga duas vezes. Ah, mas eu não paguei mal. Não, você contratou mal. Então, você precisa tomar muito cuidado. Eu não estou dizendo que isso é inválido, isso é uma modalidade válida, tem empresa muito séria no mercado, muito sólida no mercado, mas o consumidor aí, que é o condomínio, ele precisa tomar muito cuidado com isso. Parisi, qual a sua opinião? O que eu acho é o seguinte, a contratação ainda é feita de uma forma muito amadora, né? Os síndicos, eles não tomam o devido cuidado e se iludem, essa é a grande verdade, se iludem com preço baixo. Olha, eu vou colocar aqui uma pessoa super bacana, super bem treinada, eu vou fazer um cadastro de moradores. Ninguém faz isso. É muito difícil você pegar uma empresa muito bem organizada que previamente, antes do início da relação contratual, encaminhe, envie um supervisor, pegue uma lista dos moradores para eles terem esse cotidiano, né? Uma outra coisa que a gente presencia muito no dia a dia, o próprio síndico ou o morador, às vezes, se solidariza com o funcionário da terceirizada que não tá recebendo o salário em dia. E aí o síndico vai lá, não, então esse mês eu vou pagar o seu salário, eu vou pagar o seu vale-transporte. Isso dá vínculo direto. Na hora de uma reclamação trabalhista, ele prova que ele recebeu esse dinheiro de uma forma direta, não tem outra maneira. E geralmente existe assim uma falta de cautela dos síndicos quando são notificados das ações. Porque, deixa para lá, eu vou ver depois, quando vai ver depois, faz um bloqueio judicial, né, na conta direta do condomínio, às vezes fica até sem dinheiro para pagar as próprias despesas ordinárias, a água, a luz no próximo mês, em virtude dessa contratal. Só uma coisa que eu queria falar, há um tempo atrás a gente já vem discutindo, terceiriza, não terceiriza. Hoje a gente já está falando se a gente coloca a portaria virtual ou não coloca a portaria virtual, que a gente poderia fazer um programa inteiro aqui sobre portaria virtual, sobre os prós e sobre os contras. Ou seja, o dinamismo da sociedade, né? Como as coisas vêm evoluindo. A gente fala de empregado registrado, depois a gente começou a falar de empresa contratada e hoje a gente fala em portaria virtual. Tem um outro equívoco comum, é muito comum até, o funcionário
entra com a ação trabalhista, o famoso coloca o prédio no pau, né? E aí chega na hora de dar reclamação trabalhista, vai a terceirizada e vai o condomínio. E o condomínio não contrata advogado. Ele fala assim, não, mas nós temos advogada terceirizada. Aí você tem o mesmo advogado cuidando de todos os interesses que nem sempre são, eles não são convergentes. Eles, às vezes, você precisa fiscalizar. Então, não estou falando, você tem o seu advogado de confiança no condomínio. Ainda que ele vá para fazer um serviço que é mais simples, que é só o de acompanhamento do serviço da terceirizada e fazer uma defesa dizendo que ele não tem legitimidade, isso é importante. É importante porque senão você fica 100% na mão de todos os jurídicos da terceirizada. Muito bom. Paris, a sua opinião pessoal em relação à contratação dos funcionários pelo condomínio ou terceirizado? É uma opinião pessoal. Dá certo. Dá certo. Dependendo do perfil do condomínio, dependendo de qual empresa que você vai contratar. Eu sou a favor, dá certo, sim. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre os 5 Cs de um condomínio. Cachorro, carro, cano, criança e calote. Queria destacar o último, o calote, o famoso calote, a inadimplência, né? A inadimplência é um dos grandes problemas da administração de condomínios, né? Quais os mecanismos para minimizar essa situação? Bom, Barroso, é assim, síndico é trabalhador, aquele síndico que fiscaliza junto com a administradora de uma forma muito intensa quem realmente paga ou não paga o condomínio. A gente brinca, né? Não pode dar o famoso mole, tem que ficar em cima das pessoas. Hoje, com a plataforma digital de administração de condomínio, o próprio robô, ele lança e envia, ele lança o boleto na forma digital, não tem como a pessoa falar que não recebe, porque ele acusa quando a pessoa lê o e-mail, quando ela recebe, quando ela abre o aplicativo. Na administradora, a gente tem como, se você entrar 10 vezes no mesmo dia, eu vou saber que 10 vezes naquele dia você entrou e viu o boleto. E o próprio robô da plataforma digital, se você não paga o seu condomínio, ele fica em 5 dias, olha, seu condomínio venceu, em 10 dias seu condomínio venceu, 15 dias seu condomínio venceu. Essa forma digital, dentro da Anchieta, nós reduzimos em 30% a inadimplência, né? E, como eu disse, ter um bom jurídico, o Marcelo está aqui, especialista nisso. Terceiro mês, a gente tem, né, essa falsa ideia no terceiro mês, mas no mínimo no terceiro mês já ingressar com a ação e tentar fazer essa cobrança judicialmente. Marcelo, eu queria fazer a última pergunta para você. Por exemplo, o inadimplente, ele pode ser privado de utilizar as áreas comuns, por exemplo, piscina, salão de festas, e alguns condomínios proíbem, né? Mas não pode. A jurisprudência dos tribunais tem sido no sentido de que isso é uma restrição do direito de ir e vir, porque ele já é punido, em tese, com a ação judicial, onde ele paga juros de 1% ao mês, multa de 2%, correção monetária, os honorários de advogado e as custas. Então, você estaria punindo duplamente, chamado bis in idem. Você estaria punindo com a restrição do direito de ir e vir e mais a ação judicial. Então, os tribunais não têm sido muito afetos. Você pode encontrar uma jurisprudência que escape, proibir ir numa sauna, que é um negócio mais supérfluo, ou proibir alugar o salão de festas, mas, assim, a maioria, esmagadora maioria da jurisprudência fala que uma coisa não pode ser misturada com a outra, ele não pode ser impedido. Tem gente que tenta, Barroso, é muito curioso isso. Tem síndico que me pergunta se eu posso impedir de entrar no elevador, de usar o elevador. De usar o elevador do prédio. Aí eu falei, não, mas você quer deixar o inadimplente sarado, subindo escada, ou você quer cobrá-lo? Porque você vai só atrapalhar a vida dele, aí parece o espírito de porco, né? Mas não pode, eu não recomendaria nenhum síndico fazer isso. Ótimo. Bom, estamos acabando o nosso programa. Infelizmente, tinham mais algumas perguntas para a gente fazer, mas o Marcelo já é a segunda vez que ele vem no programa. O Vinícius também pode ser convidado de novo para participar. Obrigado. Porque esse assunto é dinâmico, nós temos aí algumas horas de debate sobre o assunto condomínio e administração. Quero muito agradecer a presença do Marcelo Marçaioli, do Vinícius Parisi. Quero também agradecer ao nosso telespectador pela audiência e falar que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Até mais. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Marmoraria Santista e Angeplus Construtora e Incorporadora.